internautas da Ácar Digital, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sofá de Ideias. Hoje, a Ácar Digital trouxe para si um tema pertinente, não é? Que é o impacto das redes sociais nas famílias angolanas. Aqui na Ácar Digital, a informação transforma-se em entretenimento e a inspiração encontra o seu lugar. Hoje, vamos assim abordar esse tema, não é? Com convidados especialistas em questões sociais. Teremos connosco hoje a doutora Albina Carmona, ela que é pedagoga e comunicóloga, e também o doutor Samero Francisco, que é psicólogo e sociólogo. Teremos connosco também o doutor Mateus Abílio Bartolomeu, psicólogo e professor de sociologia. E também teremos connosco o doutor Frederico Sayeng, ele que é jurista, que vai abordar, não é, esse tema no quesito jurídico. A Catinta agradece, não é, pela presença de todos. E de forma geral gostava assim, não é, que os meus convidados dissessem, não é, cada um, né, naquilo que é a área de formação, como avaliam, na verdade, o impacto das redes sociais no dia a dia das famílias angolanas? Atendo-me na vertente psicológica, as redes sociais, falar do impacto das redes sociais. As redes sociais, por conta do uso da internet, tem sido freneticamente usada nas realidades das famílias angolanas. Ela tem sido, no entanto, um fio que vai linkando pessoas dentro de famílias, como também dentro de outros grupos contextuais de pessoas a pessoas. E quando não bem usada, quando não é usada de uma forma equilibrada, de uma forma educada, ele pode trazer fortes danos ao indivíduo. Ele pode causar danos severos ao indivíduo, como vícios. A internet, quando mal usada, pode criar vício. O uso desenfreado da internet pode causar um vício. E a pessoa, de modos a afrontar, de modos a beliscar o bem-estar, a saúde mental do mesmo indivíduo. Pode causar distúrbio como isolamento social, pode causar a depressão, a ansiedade, pode também rotular, pode também beliscar a capacidade de comunicação com as pessoas mais próximas, mais ligadas a esta pessoa. As redes sociais como ferramenta, ela abre novos campos, não é? Centro de diálogo, não é? Mas ainda assim, consegue-se perceber aqui que elas vão unir as pessoas em pontos diferentes, mas essas pessoas não vão unir pessoas que estão distantes e, de certo modo, vai separar emocionalmente aquelas que estão próximas de nós. Olhar, nós olhamos para muitas das famílias, hoje por hoje, não é? Existem pessoas que estão todos juntos na mesma mesa, mas todos ligados com o olhar na tela do smartphone. Significa dizer que estão aí todos, não é? E é fisicamente mais distante emocionalmente, não é? Isto é que acaba por ser um bocadinho negativo, né? Acaba por ser negativo porque a ideia seria pelo menos unir as pessoas, não é? Em todos os estados. Vamos agora passar para a doutora Albina. Gostava de ouvir qual é o impacto, não é, que as redes sociais têm causado nas famílias angolanas. Bem, dizer que as redes sociais, ela impactou de forma negativa e positiva. De forma positiva, de que forma? Quando facilita a comunicação de parentes à distância e também quando facilita a informação, quando o menino vai buscar informação e conhecimentos. Ela também impactua de forma negativa quando ela reduz a convivência no seio familiar. E também ela impactua de forma negativa quando há necessidade de separar as famílias
né? Porque atualmente os jovens de agora utilizam mais as redes sociais e não sabem como utilizar, sem falta de orientação. Então, é necessário que as redes sociais tenham que ser usadas de forma adequada, com uma orientação. Então, é necessário que elas sejam bem usadas, as redes sociais, porque ultimamente a nossa juventude de agora tem utilizado as redes sociais de forma inadequada. Sim, é por isso que tem causado mais impacto negativo do que o positivo, porque eles partilham coisas sem saber o que eles estão a partilhar. Então é necessário utilizar bem as redes sociais. Doutor Frederico, na vertente jurídica, poderia dizer-nos qual é o impacto que as redes sociais, não é, traz nas famílias angolanas? Essa temática remete-nos em sede daquilo que é o direito da informática. O direito da informática será o ramo da informática, o ramo do direito, tecnicamente, que vai tratar de normas e princípios que vão regular a conduta da esfera da esfera daquilo que é feito diante das redes sociais. Daí que toda a interação feita nessas lides, ela será regulada em sede do direito da informática. E dizer que, fazendo uma avaliação geral em torno disso, queremos igualmente adicionar dizendo que, se olharmos para aquilo que é o título 2º da Constituição da República, vamos ver que estamos aqui diante daquilo que são as garantias fundamentais. Por que dizemos isso? Porque se olharmos para o artigo 40 da Constituição da República de Angola, fala ali sob epígrafe da questão da liberdade de expressão e de informação. Ou seja, a questão das redes sociais acabam sendo uma garantia que os cidadãos têm no sentido de se expressarem. Daí que acaba havendo aqui um nexo, de acordo com aquilo que foi sendo apresentado com os nossos colegas, mas mais na perspectiva jurídica. E dizer que nessa perspectiva as redes sociais têm um impacto positivo, porquanto, reiteramos aqui, estamos a falar de um instrumento que permite o exercício da liberdade de expressão. Outro sim, concordando igualmente com os meus colegas, as redes sociais também podem trazer para nós aquela que é a perspectiva negativa. E basta olharmos novamente ao número 3 do artigo 3º do artigo 40 da Constituição da República, quando este artigo traz consigo balizas que norteiam o uso ou o exercício desta garantia constitucional. Ou seja, não obstante as redes sociais assentarem-se na questão de liberdade de expressão, o exercício da nossa liberdade de expressão, passa aqui a redundância, deve ser feito dentro de limites legais. E que limites são esses? Se olharmos para o número 3 deste artigo que já fizemos referência, ele traz ali como limite a questão dos direitos do bom nome, a questão da honra, a questão da reputação, a questão da imagem, a questão da reserva privada, entre outros direitos de outrem que aparecem como consórcios a serem levados em conta quando cada um de nós é chamado a exercer essa garantia constitucional que está à mercê de todos nós. Quais são os principais riscos legais, não é, relacionados ao uso das redes sociais em Angola? Estamos aqui a falar da suscetibilidade de cometimento de atos que podem levar quem assim procede a uma responsabilização que é ao nível civil, que é a nível criminal. E se olharmos, por exemplo, para esta seção, vamos ver
que estamos ali a falar daqueles crimes que atentam à honra da pessoa. E entre eles poderemos chamar a questão da injúria, conforme podemos ver no 213, podemos chamar a questão da difamação, a questão da calúnia, como vemos o 214 e o 215. Podemos trazer aqui, por exemplo, a questão da lesão da privacidade de outrem. Essa aqui é uma questão que encontra respaldo em sede do artigo 32 da Constituição da República, e o mesmo artigo traz ali também em alusão uma outra questão bastante pertinente que tem a ver com a lesão da imagem de outrem. E claro, né, outros elementos que podemos trazer aqui a título adicional, que prendem com a disseminação de conteúdos ilícitos, a questão do cyberbullying, e atenção que quanto à disseminação de conteúdos ilícitos, há muito que se diga, né? Há muito que se diga. Estamos a falar, por exemplo, a invasão da propriedade intelectual, estamos, por exemplo, a falar aqui, por exemplo, da questão das fake news, estamos aqui a falar, por exemplo, da questão da ameaça virtual, do assédio virtual, estamos aqui a falar, por exemplo, da apologia ao crime, estamos aqui a falar, por exemplo, da exposição de outrem sem a devida autorização ou da autoexposição, no entanto, com conteúdos que possam lesar quem pode ter acesso àquilo que a gente vem a postar. Portanto, os riscos são 1000, né? Há aqui uma possibilidade 1000 de riscos que se podem aventar quando alguém, por exemplo, faz um mau uso desta plataforma que é tão útil, tão necessária e tão revolucionadora. Doutor Tameiro, por favor, gostava de saber quais são os efeitos psicológicos, né, que as redes sociais têm demonstrado causar nas famílias angolanas. Os efeitos ou as consequências psicológicas do uso das redes sociais, principalmente na relação pai e filho, que tem sido um grande campo realmente de batalha, relacionamentos familiares, ele pode criar no indivíduo, porque por ser a internet extremamente envolvente, a internet ele traz consigo um pendor extremamente envolvente que exige uma parte de nós, pelo menos uma parte daquilo que é a nossa atenção e concentração. Portanto, por conta deste aspecto que ela traz, então ela pode despoletar no indivíduo o que nós chamamos de procrastinação. A procrastinação é a mania que o indivíduo tem de adiar as coisas, de adiar as tarefas, as responsabilidades. Na relação pai e filho, por exemplo, se o filho, por conta do uso desenfreado da internet, acaba despoletando esse mal, ele pode ser irresponsável quanto às tarefas deixadas pelo pai. Ele vai sendo adiando aquilo que o pai deixa como prioridade. O pai sai e deixa uma tarefa para o filho, por conta do tempo que ele vai investir na internet, ele acaba se descuidando, acaba não cumprindo aquela incumbência que o pai deixa. E quando o pai vier, ele vai dar o que dá. E também resulta muitas vezes a perda do foco. De tanto adiar as tarefas, ele pode se desfocar daquilo que eram os focos primários, muitas das vezes estabelecidos ou incentivados pelo pai, como engajamento no estudo, engajamento nas tarefas profissionais, tarefas laborais e outras. Doutora Albi. Doutora Bartolomeu, esteja à vontade. Estamos aqui. Não me veja lá. Estou aqui como pelo menos um convidado, não é? Ok, exatamente, da vertente sociológica, não é? Eu gostava de ouvir do doutor. As redes sociais, na verdade, têm afastado, não é? E aproximado as famílias angolanas.
E na visão do doutor, as redes sociais têm separado mais as famílias ou não é aproximando as famílias? Olha, muito obrigado. Isso é preciso olhar pelo menos aqui a questão da seguinte perspectiva. E vamos falar do uso das redes sociais e olhando para as famílias angolanas, se falamos especificamente, pelo menos para quem usa, pelo menos as redes sociais, elas podem bater dos dois lados. Disse muito bem, elas podem, de certo modo, muito coisa, afastar ou, de certo modo, também unir as famílias. Mas, infelizmente, disse muito bem, infelizmente, consegue-se perceber que o gráfico está mais no sentido de afastar, não é, as famílias. Nós olhamos que nós tivemos um grande problema, não é, desde que tivemos na fase da Covid, não é, as pessoas ficaram confinadas e a única via de poder, pelo menos, era, de certo modo, usar as redes sociais, porque todo mundo queria estar conectado, não é? Aqui é a questão do medo de não estar conectado para ter um conjunto de informação. Só que repara que as redes sociais ocuparam a maior parte do tempo das próprias famílias. Okay? E foram quebrando modelos, pelo menos, de educação do ponto de vista tradicional e que, de certo modo, isso começou então a afetar as famílias no quesito, pelo menos, afastamento. Passa-se aqui a ideia, disse na minha introdução que as redes sociais unem, de certo modo, as famílias que estão completamente distantes, estão no outro lado do mundo, mas vão afastando as famílias que estão próximas das pessoas. Doutora Albina, eu na verdade gostava assim de ouvir, não é, da doutora, de que forma as redes sociais, não é, estão a transformar os modelos tradicionais de convivências familiares angolanas. Os estudantes de agora usam as redes sociais sem noção de que jeito. Publicam coisas sem nenhum consentimento que aquilo vai causar. Qual é o impacto que aquilo que eu vou postar agora futuramente vai causar. Então é necessário que os professores educam a usar as redes sociais e os pais orientem em casa com regras. Por exemplo, o aluno que pretende estudar para a prova e passa todo dia a usar as redes sociais, o que é que vai acontecer? O estímulo dele está habituado a receber informações curtas. E quando vai pegar na tarefa de longo período ou de longo prazo, vai ser difícil assimilar, porque está a ver coisas curtas e o cérebro já está a receber estímulos. E esse estímulo pode baixar o rendimento, seja do adolescente ou da criança. Uma das coisas que eu não concordo é o uso das redes sociais crianças de 12 anos. E que tem se visto mesmo muito. Criança de 12 anos já usa as redes sociais como fonte de informação, expõe o corpo, porque não tem recebido orientação daquilo que deve ser usado nas redes sociais. E também os professores devem ensinar mesmo, tocar muito sobre o assunto da nossa realidade, que são as redes sociais. E tem prejudicado muito, de um ano para trás, tem prejudicado muito os estudantes atualmente. Então é por isso que se veja um baixo rendimento nas escolas, através das redes sociais. Conseguimos aqui, não é, perceber um bocadinho, e eu gostava de ouvir da doutora. As famílias, não é, que são os primários, né, que são os agentes primários da socialização, isso os professores são os segundos. E constata-se, não é, atualmente, que os agentes da socialização primária perderam credibilidade, perderam credibilidade naquilo que eu ensino para os filhos. E os professores, não é, tendem a transmitir mais credibilidade, não é, naquilo que eu ensino. E aquilo que é a visão da doutora. Acho que esse rapazinho que eu aqui estou agora a fazer menção é verídico e gostava também que falasse um bocadinho sobre isso para as famílias assim compreenderem, na verdade, e para tomar medidas, não é, assertivas para se educar os filhos. A tendência dos pais, né, posso dizer, é incutir responsabilidade nos professores.
a educação parte de casa, que é a educação primária. Quando isso não acontece, vai ser muito difícil. Eu posso, como professora, ensinar que ele deve usar assim taxativamente as redes sociais, mas quando ele chega em casa e não recebe essa educação, então não vai ter como ajudar, porque também atualmente os pais também estão mais focados também nas redes sociais. Como é que ele vai orientar o filho se ele também faz? Então esse é o problema que tem acontecido nos dias de hoje. Os pais estão focados nas redes sociais e os filhos acompanham a modalidade do pai. Então, se o pai também está a fazer isso, eu também posso. E o que acontece? Não conseguem fazer aqueles que são as tarefas que é da escola. Por quê? Porque perdem mais tempo a ver vídeos, porque tentam sustentar, ou outros até acabam por, como posso dizer, viver daquilo que não condiz com a verdade dele, com a realidade dele, ostentação. Tentam ostentar. Então, ele aí passa a ter, o professor pode educar a usar as redes sociais, mas se em casa o pai não mete limites nem regras, não tem como mesmo ultrapassar esse baixo rendimento nas instituições, nas escolas. Eu gostava de ouvir do Dr. Frederico, não é? Os pais, na verdade, podem se responsabilizar, na verdade, pelos conteúdos, né, publicados pelos filhos menores. Existe um princípio que é o princípio da responsabilidade civil objetiva por atos de menores. E o que é que este princípio defende? Este princípio defende que os pais ou os tutores, né, no caso a outra pessoa que tenha um filho sob sua responsabilidade, tenha um menor sob sua responsabilidade, são sim responsabilizados civilmente, atenção, pelos danos causados pelos atos do menor. O princípio que nós fizemos referência, que é o princípio da responsabilidade civil objetiva por atos de menores, defende que os pais são sim chamados a repararem os danos da pessoa lesada. E nós podemos estabelecer aqui um paralelo entre o artigo que vamos fazer referência, que é o 135 do Código de Família, que vai fundamentar este princípio com, por exemplo, aquilo que diz o Código Civil em matéria de responsabilização. E, entretanto, gostávamos justamente de começar com o artigo 135 do Código de Família. Este artigo 135 do Código de Família, que queremos ler para fundamentar este princípio, este artigo 135 que queremos ler, ele remete-nos em sede do Instituto do Exercício da Autoridade Paternal. E o 135 diz lá: incumbe aos pais a guarda, vamos nos ater a esta expressão, e a vigilância e o sustento dos filhos menores e a prestação de cuidados com a sua saúde e educação. O que nos interessa aqui são as partes iniciais, a guarda e a vigilância. Ou seja, sendo a pessoa, o sujeito, vamos usar este termo, menor de idade e um menor inimputável do ponto de vista penal, ou seja, a responsabilidade pelos atos perpetrados por este, pelo mau uso das redes sociais, causando lesão a outrem, é imputado aos pais. Por quê? Porque o pai é a mãe que tem a responsabilidade de guarda e de vigilância do menor. Por esta razão trouxemos esse tema, porque percebemos que realmente há uma grande importância, né, por detrás desse tema. Mas por agora, não é? Vamos a um curto intervalo. Muito obrigada e voltamos já. Obrigada. Voltamos já com o nosso debate, não é? Temos aqui os nossos convidados e são os mesmos e que vamos levar para uma reflexão, não é? Para uma análise daquilo que é o impacto das redes sociais
nas famílias angolanas. Você que não estava aí a ouvir, não é? Desde já peço-te que fique ligado, porque agora, não é? Vamos aqui ouvir novamente os nossos convidados. Doutores, sintam-se à vontade novamente, eu vou fazê-los novamente, vou dizer-vos novamente para se sentir à vontade e antes, não é, novamente agradecer, na verdade, a disponibilidade e a paciência que tiveram em aceitar o nosso convite e dando sequência naquilo que é o nosso tema, não é? Agora vou passar a palavra, exatamente, está aberta as questões, vou passar ao doutor. Sim, vou direcionar mesmo ao doutor Alves. Ok, bem. Ok, doutor, na verdade gostava de saber qual o papel das redes sociais na formação de opinião e na influência, não é, da sociedade. Muito obrigado. Já estamos num formato bonito, estamos aqui. Se olhar para esse formato, consegues perceber claramente, pelo menos, o que é que as redes sociais traz. Acredito que estamos, pelo menos, numa televisão digital, não é direito, não é sobre o modelo tradicional. Eu acredito que as pessoas terão contato com essa bagagem de informação, não é? Por esta via das redes sociais. É a partir, pelo menos, deste canal que estamos a aproveitar e informar, não é? De certo modo, pelo menos, aqui, trazer as nossas opiniões para a mudança de consciência sobre o uso das redes sociais. Exatamente. E isto, não é? Eu digo que há cá está de parabéns por trazer isso. Obrigada. Sinto-me, pelo menos, elogiado com a questão do convite que foi feito. E é preciso que cria-se, não é? Espaço de diálogo, não é? E educação virtual. Verdade seja dita, muitos desses meninos, como é que vão obter, pelo menos, essas ferramentas? Como é que entra? Temos outro desafio aqui, falamos que vai atender a questão, pelo menos, dos modelos tradicionais de educação, que você está dizendo. Se calhar o pai, não é? Acaba por ser, se calhar, o analfabeto. Exatamente. Lógico. Exatamente. Como ele vai fiscalizar, não é? Exatamente. O filho ou a filha? Bom, ele entende que tem um suporte que é o próprio professor, mas este professor não está 24 sobre 24 horas com esta criança, ok? A criança está com ele num intervalo, se calhar, de 2 horas, e muitos deles, agora, 2 horas ou qualquer coisa assim parecida, tem a ver com questão de dali que fica completamente difícil, não é? Ter essa questão da fiscalização e, de certo modo, a questão da própria educação digital, ok? Porque, hoje por hoje, se conseguir perceber, muitos dos meninos que, de certo modo, nem sabiam ler nem escrever, acabaram por aprender por causa das redes sociais. Entende que quer estar conectado, quer fazer amigo e pronto. Mas nem até o pai sabe. Eu vou dizer uma coisa que é verdade. Existem crianças que não têm até o smartphone, mas eles têm conta nas redes sociais. Sim. E o pai não sabe. Como é que o pai vai fiscalizar? Okay? Precisamos criar pelo menos um modelo de educação, não é? Forte, sólido, não é? Em que todos os intervenientes devem participar. Falando ainda das redes sociais, nós quando começamos, falo por mim, 90% daqueles que usam redes sociais passaram a usar sem orientação dos pais. Sem orientação dos pais, eles foram aprendendo por influência. Não, também quero, também uso. Então, eles não foram receber aquilo que é a educação, como devo usar, que tipo de conteúdo eu devo usar. Agora, vai caber aqueles que são os valores transmitidos pela família, não como usar a internet. Exatamente. Porque a família fala que assim deve se comportar, assim aquilo. Então a tua consciência, não, se a minha mãe disse que eu tenho que me comportar assim, não posso me expor o meu corpo, não posso falar palavras obscenas, então aquilo acaba por partilhar coisas que são me agregadas, não como nas redes sociais, né? Não na forma das redes sociais, eles educam como devemos viver em sociedade, não nas redes sociais. Então é a partir daí onde nós vamos transmitir aquilo que são os nossos valores. Mas quando isso não acontece, eu vou usar o que me der. Vi a fulana postou aquilo, meteu saia curta também, vou postar. Por quê? Porque meus pais não sentam para conversar comigo como é que eu devo viver em sociedade.
Então, 90% ou 80%, posso assim dizer, das pessoas que usam as redes sociais não foram orientadas, não passaram pela uma orientação a partir dos seus educados, dos seus encarregados. Tenho igualmente a dizer, né, que este problema não é isolado. É isolado na medida em que seja um problema que acometa somente Angola. A questão do mau uso das redes sociais tecnicamente hoje tornou-se global, exatamente. Tanto é que algumas sociedades que dentro dessa questão da disseminação dessa ferramenta no sentido de revolucionar, no sentido pronto, fizeram o quê? Agregaram, né? Agregaram, então, se seja um termo mais adequado, até ao sistema de ensino. É o caso, por exemplo, da Europa, né? De alguns países da Europa, a maneira como o sistema de ensino está estruturado, consegue-se ver que boa parte daquele desenvolvimento tem muito a ver com a questão, e vou entrar aqui numa questão, vou trazer aqui um elemento, que é o Instituto da Literacia Digital. A literacia digital é um construto que as sociedades constroem, passa aqui a tautologia, né? Numa das escolas onde eu frequentei, os alunos usam a Profuturo. A Profuturo é um programa onde os meninos utilizam tablets, onde eles passam a ter aula através daquele meio. Então, estou aqui nesses aspectos. Muito obrigado. Na verdade, é um exemplo acabado do que estamos aqui a dizer. Mas o que nós estamos aqui a tentar chamar a atenção é de que o fato dessas sociedades se reajustarem, no sentido de retirarem esse modelo, mostra que, na verdade, hoje já se provou que nenhuma sociedade esteve completamente preparada para o melhor uso das redes sociais. Nenhuma sociedade. É importante dizer que esta ferramenta pode até ajudar no quesito da disseminação da informação, da dinâmica, como automaticamente podemos receber a informação em primeiro. Tá? E, de certo modo, vai tentar trazer aqui o gerenciamento do tempo que as pessoas tinham para poder colher as informações. E é justamente aqui que eu gostava de entrar. Por exemplo, o artigo que já fizemos alusão, que é o artigo 40 da Constituição da República, no seu número 3, fala ali também da questão do direito à informação, né? A questão do direito à informação. É um direito, na verdade, é um direito, uma garantia que é assistida a todo cidadão. E as redes sociais são apenas uma plataforma que ajudam a materialização deste direito. Eu diria, telefone também se desliga. Jovens agora não conseguem viver o sabor de terem pelo menos por 1 hora, 2 horas, 30 minutos com o seu telefone desligado. O telefone ficar desligado por falta de bateria é pânico. Eles viverão episódios de ansiedade e pânico extremo pela sensação de que o telefone está desligado e resultado disso poderá estar por algum período de tempo desconectado. Então, telefone também se desliga. Hoje, falando da influência, não propriamente da internet, mas do telefone, do uso constante do telefone na atenção, na empatia e na comunicação, nós muitas vezes dormimos no telefone, as pessoas acordam no telefone, fazem o café da manhã no telefone, vão à escola no telefone, assistem, recebem aulas no telefone, chegam a casa no telefone, saem de casa no telefone,
o telefone parece que é uma parte de nós agora. Se fosse para reestruturar o corpo humano, teria duas cabeças. Uma será o telefone e outra a nossa normal. Exatamente. Então, parece que faz parte de nós. E quando nós, a doutora disse bem, quando nos privam dessa posse pelo telefone, parece que nos foi imputado. Parece que nos foi apontada alguma coisa. Então, parece que nos apontaram um membro também. A produção também botou aqui mesmo para fechar. Esse é o grande problema. Ele fala assim muito. Embora o meu colega fale aqui, podemos avançar? Tem. Pronto. Na verdade, bom. Eu não falei nada, os colegas já falaram. E na verdade há aqui uma situação muito esquecida, uma das desvantagens e que nós não percebemos mais tarde quando já estamos na situação. O mau uso das redes sociais, não é? É obviamente que também trazem consigo questões de saúde, né? Há muitas questões de saúde, o aumento, não é? Ansiedade, saúde ocular, psicológica, AVC. Todas elas estão interligadas e há um artigo, não é, publicado pelo Dr. Angola. Mas acredito que sejam as últimas, né? As últimas intervenções. E, perdão, doutor, gostava. Na verdade, não debate essa muito sendo as últimas intervenções para fechar. Gostava, se calhar, aqui a falar de conclusão. Permitam-me, por favor. Falar de suicídio, na visão do nosso grande. Permitam-me, por favor, então, de conclusão, trazer só aqui uma questão que eu, em termos de solução, acho que era necessário trazer. Tem a ver com a questão de criação de leis que ajudam a se ter algum cuidado, a se inibir alguma conduta que possa, por exemplo, causar lesão ao direito de outro no uso das redes sociais. Você que o doutor ia ficar menos ótimo, nós íamos levantar os problemas, o doutor fechava. Como estamos com a questão da lei, eu já não volto a intervir. Como já não vou já para a questão daquilo que é a lei. Ali mesmo, como já não volto a intervir. Já não volto. É o impacto. Como já não. É o impacto das redes sociais. Perdão. Como já não volto. Vamos já fechar. O doutor disse que queria falar sobre o... Como já não volto de provocação de suicídio. Como eu já não volto a intervir, permitam-me, por favor, doutor. Eu estava no uso da palavra. Como eu já não volto. Tirou a minha palavra enquanto eu estava fazendo a abordagem. Não até concluir a ideia. E de certo modo já fiquei assim, mas pronto, podemos rebuscar, vamos rebuscar um bocado. Ok. O doutor vai trazer a questão da lei, na verdade vamos fechar. Ok, tenha vontade. Tenha vontade. Bem, na verdade, como já estamos também... É rápido, o impacto está muito ligado à questão dos transtornos, pelo menos psicológicos, que posso trazer e acredito que se calhar vocês... E ele fala aí da questão, pelo menos, transtornos fantasma de vibração. Algum dia teve a sensação que, pelo menos, o telefone não estava no bolso, esteve aí a vibrar. E tem a questão, pelo menos, da questão do não controle da ansiedade, que pode despertar a questão de suicídio. Ok? Quando a pessoa, repara, normalmente quando nós usamos as redes sociais, se nós automaticamente lançamos alguma foto, a tendência é esperar que tenhamos pelo menos maior número de gostos. E isso vai mexer automaticamente com certos neurotransmissores, estamos a falar da serotonina, dopamina, que são automaticamente, não é, essas neurotransmissores que nos dão a questão do prazer, não é? E é importante, pelo menos, quando, de certo modo, nós colhemos esse tipo de gosto, de like, recebemos essa questão de like, nós entramos em um estado de agonia, não é? Que é automaticamente questão de prazer, de satisfação, mas quando nós recebemos, ela tem a vertente de gosto, que automaticamente pode despertar a questão sobre o suicídio, que é a questão da anodonia, não é? Nesse sentido, não é? O indivíduo, ele criou um laço dentro das redes sociais e ele não consegue, pelo menos, ter a mesma aceitação dentro do espaço físico. Quando assim não acontece, ele entende que automaticamente não tem valor para ninguém. Entende que não adianta ficar nesse espaço. Aí que, de certo modo, ele recorre a outros meios, que se não for acompanhado por um especialista,
pode até chegar, pelo menos, a ter a vida aqui aos ensinos. Vou dar a palavra à doutora Albina. Na verdade, é um assunto muito importante, principalmente naquilo que é a inclinação feminina. Mas é de forma geral, não é? Eu gostava assim de saber, doutora Albina, fala-se muito sobre influencer, né? Eu acredito, né, que muita gente não tem noção do que é o conceito de influencer. E eu queria que a doutora Albina, assim, de forma rápida, não é, fizesse perceber ao público quem devemos considerar o influencer digital. Bem, falando sobre influência, a palavra mesmo diz influência, é buscar qualidades na pessoa que nós pretendemos ter. Exato. Por exemplo, posso dizer que a doutora Itacília, eu se sinto influenciada por ela, então posso concordar que ela é uma influência digital, mas independentemente do conteúdo que ela vai trazer. Se eu saber que não, essa influência não traz conteúdo que agregam valores, então eu não considero uma boa influência. Então são influências que eu não devo seguir. Então é necessário que nós, meninas, seguimos aquelas influências que agregam valores e hábitos bons, né? Exatamente. Sim, hábitos bons. E tem aqui algumas influências, né? Que eu gosto muito mesmo. Uma delas é a minha colega Nautina Constantino, uma boa influência, poetisa, e eu acompanho muito ela. Então vejo que aquilo que ela publica agrega algum valor em mim. Por isso. Então, nesse caso, devemos assim perceber que influências são aquelas pessoas que nos devem agregar valores positivos, né? Sim. Exatamente. É isso que não se compreende hoje e todo mundo é considerado influencer. E para assim terminamos, não é? Já estamos na reta final assim, do nosso debate. Vou passar a palavra. Só dar uma palhinha, já que dá uma influência, é dizer que, pronto, como é dita, a promoção da vida, da falsa vida perfeita. Nós estamos a viver a geração mais conectada, mais ansiosa, mais desconectada, apesar da suposta conexão, e mais sobrecarregada emocionalmente. Esta vida, este estilo de vida que os influencers muitas vezes passam na internet, eles podem despoletar no indivíduo, nosso eu, uma espécie de insuficiência, o catapulta a um episódio de ansiedade. Quando o indivíduo se depara com o que lhe é mostrado, promovido na internet, ele se sente insuficiente. Quando lhe mostram que, além da sua idade, já tem o que tem, já é o que é, já faz o que é, ele se sente incapaz, ele se sente diminuído, ferindo diretamente a sua autoestima e se sente muito abaixado. E se ele não tiver naquele quadro, ou naquele nível digital, propriamente dito, ele pode cair numa depressão por se sentir desconectado daquilo que seria o estilo de vida ideal de acordo à sociedade digital. O impacto das redes sociais nas famílias angolanas é um tema que pouco se fala e que há muito por se dizer. Na verdade, chegamos à reta final do nosso debate, não é? E não é um tchau, é um até já. Porque assim percebemos que há muito por se dizer quanto a este tema e a ACA Digital, como sempre, vai responsabilizar-se, não é? A vossa satisfação é o nosso maior desejo. Então, fiquem todos bem e até a próxima.